Bom dia. Marcos 13, a partir do versículo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Jesus continua dizendo aqui: todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém o que vos for concedido naquele momento, isto proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Jesus está trazendo ensinamento, orientando a respeito do futuro, mesmo porque naquela época, como Jesus ainda não tinha subido ao Pai, não era ainda conhecido o Espírito Santo, mas Jesus já estava falando que haveria de vir. Nos mostrando da seguinte forma: não importa as perseguições, as complicações, as acusações, as prisões que vemos acontecer. Nós não temos que estar nos preocupar, não temos que estar preocupados em estar afirmando que somos inocentes, a não ser injustiça, qualquer coisa nesse sentido. Mas, ao contrário, deixar com que o Senhor nos use, que o Espírito Santo guie a nossa fala. As pessoas têm um medo muito grande, não, quando a fulano me acusou, ou na igreja, ou de ser preso, mas aí que eu tenho que preparar minha defesa. Não tenho que preparar defesa alguma. Se nós estamos sendo acusados por viver e pregar o Evangelho, deixamos que as acusações venham. Nós deixaremos o Senhor falar através de nós. Não, eu sou inocente, eu deixar. Não. Infelizmente, hoje nós vivemos uma geração fraca, uma geração sem fé, uma geração que não conhecem o Senhor. Eu vejo muitos pregadores, muitas pessoas que, às vezes, por falar sobre o Evangelho, por falar contra o homossexualismo, por falar contra o divórcio, o recasamento, por falar contra vícios, por falar contra a desonestidade ou qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, são acusados, processados por aí fora. Só que eles, logo após, quando a acusação começa, eles voltam atrás, eles se retratam. Ou seja, eles negam a Jesus. Quando a luta vem, quando o sacrifício vem, aí eles negam: não, mas não é assim, não. Nós temos que ser firmes. Nós temos que ser firmes até o final. Aconteça o que acontecer. Mas se for preso, vamos presos. O que nós vamos falar? Nós vamos falar exatamente sobre a Bíblia. Vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre o Evangelho. Que a nossa função é falar sobre o Evangelho, não outra coisa. Mas se vocês vão me condenar, e daí que condene. Jesus foi condenado. Ele não ficou ali gritando: olha, eu sou inocente, não. Não pode fazer isso comigo. Não existe essa questão. Pregamos o Evangelho, aceite ou não aceite, essa é a verdade. Mas as pessoas vão ficar com raiva, que fique. Se eu falar sobre o Evangelho dessa maneira que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos vão ficar com raiva de mim, que fique. Se eu falar assim, eu com essa posição na empresa, eles vão me mandar embora, que mande. Qual posição tem Jesus na sua vida? Porque se ele é prioridade, você vai falar. Independente de qualquer coisa. O que eu vou falar? Aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca vai ser isso. Não vai ser aquela situação: não é nada disso, vamos mudar, pode ser diferente. Não pode. É sim, não. Passa dessa procedência maligna. Falamos do Evangelho. Versículo 12. E sucederá que o irmão trairá seu próprio irmão,
entregando à morte. E desta maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Ah, pastor, não posso falar porque o meu pai não entende. Meu pai não aceita essa minha posição. Ah, o meu pai não aceita a minha maneira de ser, que não importa que eles aceitem ou não. Nós permanecemos firmes. Ah, mas meu pai agora vai me odiar. Meu filho está me odiando por isso. Que odeio. Eu vejo muitos casais, vejo principalmente as mães, falam uma coisa de boca. Fala, com os lábios confessam o Senhor, mas o coração está longe de Cristo. Porque elas idolatram filhos. A palavra de Deus manda agir e ensinar os filhos de acordo com ela. E eles começam a fazer de diferente. Ah, não, é meu filho, eu tenho que aceitar, eu tenho que concordar. Ah, meu filho está chateado por isto. É como de vez em quando nós ouvimos pessoas, vêm até me questionar, nós vimos aí, vem me perguntar, na live, há uma mãe querendo saber, não, meu filho não quer que eu leia mais a Bíblia para ele. Ah, o que é que eu faço? Não tem o que fazer. É menor? Não, você vai ouvir, vai ser assim, você vai ter que ouvir, querendo ou não. Ah, mas meu filho vai ficar com ódio, com raiva, que fique. Ah, mas a minha irmã, minha mãe não quer que eu faça isso. Não interessa. Que todo mundo fique com raiva. Que toda a minha família fique com raiva de mim. Que todos venham me odiar, mas eu não vou sair daqui. É esse o evangelho. Ah, na minha família todo mundo tem raiva porque eu não acredito em segundo casamento, porque eu não acredito em divórcio. Que fique. Acredito que Jesus acredita. Não importa o que eles pensam ou deixam de pensar. Ah, não, esse é o problema. As pessoas, ah, não, nós temos que fazer ali, não podemos ficar com raiva, não podemos deixar o povo com raiva. Aquela história. Jesus não quer que ninguém fique com raiva, isso é confusão, são desculpas. Jesus, em um momento, alterou, modificou a palavra dele para agradar fariseus, saduceus, os escribas, quem quer que seja. E ele nos ensina a pregar direto. Olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser acusados da sua própria casa. E daí? Que nos acusem, que ficam com raiva. Tem pessoas que falam que ama Cristo, mas não ama na verdade coisas materiais. Ah, não, se eu ficar assim, meu pai e minha mãe falou que vai me deserdar, vai me expulsar, e eu não vou, senão eu vou perder minha herança. Eu não quero perder a herança que tem lá no céu. Essa que nós não podemos perder, a herança no Senhor. O resto aqui, nada vale porcaria nenhuma. Nada. Que vai no nosso lugar no céu. É a nossa salvação. É isso que Jesus diz. Recebemos a glória da salvação. É isso que temos que receber. Nessas outras coisas aqui. Ah, quer receber carinho? Ah, quer que as pessoas entendam, te aceitem bem? Você vai ser muito bem aceito aqui no mundo. Você vai ser muito bem. As pessoas vão te bajular, vão falar que você está certo. Só que você vai para o inferno. Ah, pastor, eu tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo de falar nada. Eu não tenho medo de falar nada. Vocês aqui tem algum tempo que me acompanham, que sabe, me conhece, sabe disso. Eu não estou preocupado com ninguém, agradar ninguém. Eu quero agradar a Jesus. Quero agradar somente a Jesus. E tenho raiva das hipocrisias, das mentiras, desse engano, desses falsos crentes. Na hora do aperto negam, mudar não. Mas é de paz, nós temos que fazer assim, assado. Conversa fiada.
Versículo 14. Então, quando viste o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde deve estar, aquele que lê a Escritura entenderá, os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Ore para que esses eventos não venham ocorrer no inverno, pois aqueles dias de tamanho sofrimento, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Nós estamos caminhando para o fim do tempo. E as pessoas estão tão de brincadeira. Ah, não, porque eu estou sofrendo. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou na solidão, porque meu marido me deixou, porque minha esposa me deixou. Ah, porque meus filhos me abandonou. Ah, eu estou sofrendo porque eu não tenho carne para comer hoje. Ah, eu estou sofrendo porque eu não tenho dinheiro para pagar a internet. Eu estou sem internet. Ah, eu estou sofrendo porque eu não tenho vestido novo para mim numa festa. Ah, eu estou sofrendo por isso e por aquilo. Palhaçada. Não sabem o que é sofrimento. Sofrimento vocês verão. Ah, nós estamos sofrendo muito agora, não podemos sair de casa com essa pandemia. Estão sofrendo nada, vocês verão o que é sofrimento. Vocês verão, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Aí vocês vão ver realmente o que é sofrimento. Não tem como voltar a fugir, nada não. Vai acontecer. Tem alguns que tentam justificar, falar que foi um cerco que houve em Jerusalém. Não, Jesus está falando aqui do tempo do fim. Prova tal que ele disse aqui, fica bem claro, que nunca, pois aqueles dias serão tamanho sofrimento como jamais houve. Desde que Deus criou o mundo até agora, nunca mais haverá. O maior sofrimento, nós sabemos, vai acontecer agora, no final dos tempos. Não houve, não. Vamos ver. Nós deveríamos estar preocupados com a nossa vida. Preocupados com a salvação. Mas as pessoas estão preocupadas com as coisas aqui do mundo. E por incrível que pareça, muitas das vezes, eu ainda me decepciono conversando às vezes com pessoas que eu pensava que conhecia aqueles que estavam salvos. Mas de repente elas deixam escapar. Ah não, que tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Ou seja, você sabe então que o coração dela, os corações dela estão ainda nas coisas do mundo, nas coisas materiais. Esta que é a realidade. Infelizmente, são pouquíssimos os que verdadeiramente são cristãos. São muito poucos. Versículo 20 fala, olha, portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele, escolhido, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Os dias de sofrimento são tão terríveis que ninguém se escaparia. Mas o Senhor abreviou, diminuiu os dias para que os escolhidos, quem são os escolhidos? Aqueles que vivem em santidade, aqueles que procuram praticar o Evangelho, aqueles que temem o Senhor, que temem o Senhor. Por isto, aqueles dias foram
diminuídos, foram reduzidos para que ele fosse salvo. Porque senão ninguém ia salvar. Então devemos imaginar quão grande será o sofrimento. Agora eu vejo as pessoas se lamentando e se desesperando. Ah, eu estou sofrendo por isso. Ah, porque minha esposa me deixou, ela não quer falar comigo. Ah, meu marido me deixou, ele não fala. Ah, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para o Evangelho, vamos viver o Evangelho. Um povo cheio de mimimi, um povo cheio de autocompaixão, de autopiedade. Não conhece a Cristo, não quer conhecer a Cristo. Não quer mortificar a carne. É isso que é preciso. Ah, não, um probleminha qualquer. Não, meu Deus, eu estou sofrendo. Ah, porque eu peguei um resfriado. Ah, eu sofro muito porque eu tenho aquela enfermidade. E daí que tenha. Nós temos que ter Cristo. Ah, uma enfermidade não é 1%, não tem nada diante do sofrimento que espera. E além, não forem salvos, sofrimento vai ser por toda a eternidade. Versículo 21. Se todavia alguém lhe anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ele ou ali, não deis qualquer crédito a isso. E que nós devemos falar tanto. Hoje, nós falamos isso, continuamos nesse mesmo tema. As pessoas dizendo, ah não, ó, Cristo está ali, ó, Jesus está ali. Ah, Jesus está aqui, Deus está aqui. A mão de Deus está aqui, o dedo de Deus está aqui, Jesus habita aqui, Deus habita ali. Não! Tudo é mentira e engano. Ele habita em nós. Só que para ele habitar em nós, para ele fazer morada em nós, nós devemos concordar com ele. Nós devemos estar vivendo de acordo com a palavra dele. Se não estivermos, nós somos habitação dele. E se nós não somos habitação dele, nós não temos parte com ele. Se nós não temos parte com ele, nós vamos para o inferno. Nós vamos sofrer por toda a eternidade. Um sofrimento de verdade. Não brincadeira, é sofrimento. Não é esses mimimi que estão falando por aí. Ah, não, estou sofrendo por isso, por aquilo. Você vai ver realmente que é sofrimento. Versículo 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Cansar de ver, nós estamos vendo por aí o tempo todo. Dizem que são homens de Deus. Dizem que são mulheres de Deus. Estão fazendo milagres por aí. Fazendo sinais. E o povo acreditando. Ah, não são homens de Deus, são mulheres de Deus. Mas não observa, que Jesus mandou observar. Para nós aprendermos a conhecer a árvore pelo fruto. Não observa. Nós vemos templos aí, sinais acontecendo, assim assado, mas nós vemos ali acontecendo tudo contrário à palavra de Deus. O que se pratica ali tudo não está de acordo com o Evangelho. Ah, mas acontece sinais. E daí que acontece sinais? Jesus deixou bem claro aqui que surgirão os falsos cristos, falsos profetas. Jesus avisou que nós vamos realizar sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos cristãos, os falsos profetas, já proliferam por aí. E o povo está sendo enganado. E o povo está gostando de ser enganado. O povo está gostando. Ah, não, porque fez sinal. As pessoas estão com uma preocupação tão grande em se dar bem, viver bem aqui,
que elas não estão preocupadas se é de Deus ou se é de diabo. Ah, não está me dando, eu estou levando vantagem, então tá bom. Só que você não está levando vantagem, está levando desvantagem, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. O tempo está chegando. Vocês vão conhecer realmente o que é sofrimento. Nós temos que abrir os nossos olhos. Quando eu vejo essa palavra aqui, dizendo que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, eu fico observando muita gente aplaudindo, dizendo é de Deus, porque aconteceu um sinal qualquer, aconteceu qualquer coisa ali. Ah, não, porque, eu vi um homem andar ali, eu vi um aleijado andar, eu vi alguma coisa, não, então é de Deus esse sinal. Não, Senhor. Os fariam tão grande não é sinal nenhum. Eles farão sinais muito maiores, até ressuscitar mortos. Eles farão ainda fogo cair do céu. Está na Bíblia. Só que nós temos que ter discernimento para compreendermos, sabermos discernir. Temos que saber discernir. O versículo 3 termina dizendo: desse modo estáis vigilante, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Eu falei, olha, fica vigilante. Porque tudo isso vai com antecedência. Eu avisei vocês com antecedência. Há muito tempo que Jesus nos avisou, há mais de 2000 anos que ele nos avisou. Nós vemos a proliferação hoje dos falsos profetas, de um falso evangelho, de evangelho mentiroso. E o povo batendo palma dizendo que é do Senhor. O Senhor nos avisou. Versículo 24. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos das extremidades da terra até o confins do céu. Tudo isso nós estamos passando aí, os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. É tão interessante a questão de apóstolo, que hoje estão cheios de apóstolos, e o povo aplaudindo apóstolo A, B ou C. Mas vamos falar das coisas do mundo? Então coloca apóstolo na Bíblia, aí no Google, aí procurar no dicionário, vai entender que apóstolo foram aqueles que foram nomeados por Jesus, aqueles que andaram com Jesus, depois disso não existe. Mas o povo quer ser enganado. Jesus falou, depois tudo isso nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo aí. Um evangelho que não é evangelho. Os falsos pregadores, os falsos pastores, políticos, são políticos. Jesus nunca se envolveu com as questões desse mundo. Hoje esses pastores, esses falsos pregadores estão envolvidos com políticas. Ah, não, estão lá no governo, quer bajular o governo A ou B para conseguir isso ou aquilo, por interesse financeiro, interesse material. O interesse deles é difundir uma religião que traz benefícios materiais, não conduzir as pessoas à salvação. Esse tempo está passando, depois desse tempo vai que nós já estamos vivendo. Logo depois, nós vamos ver o que virá. Grande sofrimento, passaremos. Nós estamos caminhando no tempo do fim, eu tenho mostrado. Mais sofrimento vai, com certeza. Olha, eu falo, depois daqueles dias, porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá. Não vai ter mais sol.
A lua não vai dar mais a luz. Não tem mais lua clara para você ficar olhando a luz clarinha ali, bonitinha. Não vai ter mais isso. As estrelas vão cair do céu. Você vai ver a estrela uma atrás da outra caindo. Todos os poderes do céu vão ser abalados. Então todo mundo, toda parte do mundo vai ver o Filho do Homem, Jesus Cristo, chegando das nuvens. Norte a sul, não importa fuso horário, não importa nada disso. Ao mesmo tempo, veremos Jesus voltando. Ele vai enviar os anjos dele, que vai buscar os eleitos dele de toda parte do mundo. Ah, não, é da China, do Japão, da Alemanha, da África. Vai buscar os dele. Como disse aqui, ó. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos das extremidades da terra. Até os confins do céu. Está na África, está no outro lado do mundo, não interessa onde está. Os homens de Deus, mulheres de Deus, verdadeiros, comprometidos com o Evangelho. Pessoas realmente, que têm realmente Jesus no coração. Aquelas pessoas realmente que Deus habita nelas, estarão toda parte do mundo. Reuniram tudo no céu. Versículo 28. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que vem chegando, que o verão vem chegando. Jesus dá um ensino básico. Ah, não, olha, você sabe, por exemplo, tem que estar sempre vigiando. Porque assim, quando você olha para a figueira que é a planta que produz figo, né? Que produz figo. Quando essas folhas começam a cair, renova as suas folhas, naquela época estava chegando o verão, época do verão. Então todo mundo sabia, falou, olha, lá está acontecendo, ó, a figueira lá está trocando as folhas, o verão está chegando. Eles sabiam. Então nós sabemos, ó, nós estamos entrando no verão, nós estamos entrando no inverno, nós estamos entrando no outono. Então vamos saber também, vamos observar os sinais. Jesus já nos mostrou todo tipo de sinais, tem nos alertado que está chegando o fim dos tempos. Nós sabemos discernir quando vai mudar a estação do ano. Ah, é outono. Ah, tá. É primavera, chegando a primavera. Ó, as flores, tudo é primavera. Então começa a observar também os sinais. Jesus nos alertou mostrando tudo. Então todos vocês estão vendo aí, ele não falou agora por último, agora dos falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos profetas que andam pregando mentira e enganando mentira. Aí fazem sinais e daí que fazem sinais, Jesus já nos mostrou. Não é pelo fato de estar fazendo algum sinal que é do Senhor ou não. Jesus diz que eles fariam sinais que, se fosse possível, enganaria Deus eleito. Ah, pastor, eu não entendo como é que você consegue discernir. Por que você, se você estiver em Jesus, se Jesus estiver em você, você vai conseguir discernir. Você vai saber o que é falso, o que é mentira, o que é engano, e o que é do diabo, o que não é. Nós chegamos em templos aí, estão todo mundo falando, rodando, batendo a cabeça, falando línguas estranhas e todo mundo aplaudindo. Não tem discernimento para entender que aquilo não é do Senhor. Ah, mas está falando em língua, você sabe se aquela é a língua dos anjos? É o Senhor, é o Espírito Santo? Ah, mas esse é porque... Aí você vê pessoas totalmente descontroladas. Tem sinais, vocês não dizem quais são os frutos do Espírito. Mas nós não nos atentamos para isso. Quer viver emoção, empolgação? Ah, porque eu me sinto bem, daí que você se sente bem. Eu tenho que me sentir bem em Jesus. É vivendo a palavra dele. Versículo 29. Desta mesma maneira, assim como observar esses sinais ocorrendo, saber que o tempo está próximo, já às portas. Assim que você sabe. O fim dos tempos, você sabe também
Assim que você sabe a mudança do clima e tudo mais, você sabe que os tempos estão chegando ao fim. Com toda certeza vos afirmo, versículo 30, que não passará essa geração a que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo, as minhas palavras nunca passarão. Sinais que nós temos isso. É só observar. Só aprendermos a discernir. Só aprendermos a discernir. Só aprendermos a compreender. Jesus está nos avisando. Ninguém só é pego de surpresa quem realmente não ouve Jesus, quem não está vendo Jesus, quem prefere viver e aceitar outras coisas. Sinais têm acontecido. Os tempos do fim se aproximam e com uma velocidade enorme. Presta atenção. Nós lemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 13, até o versículo 31. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.